Buenos dias, buenas tardes, buenas noches. Viva a madrugada. No comunismo, o clube de regatas do Flamengo entrará em campo todos os dias, em todas as suas modalidades, né? Eu estou cansadíssimo, né, com essas jornadas. 4 jogos em uma semana, humilhando o Vasco, Corinthians, e promovendo ainda o Red Bull, dando asas ao Red Bull. Infelizmente, o Flamengo Marinha foi eliminado do Campeonato Brasileiro. Estou muito triste. Uma nova geração de jogadores. Então, nós estamos no meio dessa barbárie toda. Este nosso processo aqui tenta, né, suprir o irremediável, contornar as dificuldades todas de que temos tomado consciência nesses meses, e é óbvio que isso não vai acabar aqui, e não sinto nenhum orgulho do que percorremos aqui, mas a mínima consolação. Hoje vamos examinar a última sessão do Capital. E é espantoso que essa última sessão do Capital, que a gente pode considerar as considerações finais do senhor Karl Marx para seu livro, foram as primeiras a serem escritas. Em 1863, ele estava redigindo lá um manuscrito que hoje se chama o Segundo Esboço do Capital, e redigiu páginas ali aleatórias que ele praticamente, que ele não copiou, mas que ele transcreve em grande medida no seu manuscrito do livro 3, que foi o primeiro, como já se disse aqui, a ser escrito. Então, esse texto de hoje, chamado, né, no livro Capital, de O Rendimento e Suas Fontes, embora se trate da conclusão, como acontece muito em monografias de graduação e pós, a conclusão veio primeiro, né? Depois o cara passa anos ali espremendo os dados, espremendo, torturando os autores para chegar à sua conclusão. Aqui, o que a gente pode dizer é que cada conclusão, né, cada fim de manuscrito de Marx já era o novo começo, né? Então, em 1863, ele falou, não, agora eu tenho condições de redigir o Capital. E a primeira tarefa foi redigir o livro 3. No meio da redação do livro 3, escreveu o primeiro esboço do livro 2. E a partir de 1865, 66, redigiu a primeira edição do livro 1 do Capital. Não exaurirei aqui, ao contrário de outras sessões, de outros capítulos, fazer uma análise aqui dos temas. Eu vou preferir aqui hoje, como encerramento do nosso curso, indicar problemas que estão presentes nessa última sessão, nessa sessão final, que também é a sessão final desse meu fracasso mundial e desse meu fracasso online, e indicar chaves de leitura, né, quer dizer, os problemas que estão formulados nessa pequena sessão, são problemas que percorrem toda a exegese da obra de Marx, né? Autores como Habermas, Hannah Arendt, né, que Habermas leu até um pouquinho mais, né? Mas Hannah Arendt, por exemplo, não leu, eu acho, nem o Manifesto Comunista, né? Uma autora que inspira muitas pessoas, que produziu muitas coisas, mas assim, no nível de interpretação e de diálogo com Marx, realmente, assim, é chocante, né? Assim, o nível de ignorância mesmo. Por outro lado, autores a partir da década de 60, na França, na Alemanha Ocidental, que recusam qualquer perspectiva filosófica para a obra de Marx. Ou se o concedem, fazem isso de uma maneira absolutamente patética. Não, a luta de classe acabou, porque nós temos o estado de bem-estar social, nós temos novos agentes,
Nós temos novas demandas jurídicas na sociedade, né? Como é que, né, a questão do... Marx, por exemplo, não tratou, Marx era um machista, né? Marx só tratou de proletariados e burgueses, e a essência, o motor da história é esse, e a sociologia, todas as ciências humanas marxistas só fizeram isso, então está resolvido o problema. Você cria um problema que não existe para o autor e joga fora, você mesmo é que vai responder, né? Portanto, aqui, antes de mais nada, né, é uma advertência metodológica, né, quer dizer, o uso e abuso que se faz dentro do marxismo e contra o marxismo a respeito de categorias ou de problemas que não fazem parte ou são tão mal simplificados que aí fica muito fácil, né? Não, Marx só concebia um mundo de proletários e burgueses, né, e tal. Por exemplo, Mois postou, agora não, eu tenho uma estrutura capitalista muito mais sofisticada. José Arthur Janotti, não, a lei do valor foi abolida, né, com tantos monopólios e com o estado de bem-estar, com o estado intervencionista, acabou a lei do valor, não existe lei do valor. Então também não existe luta de classes, né, tem só a política, né. Aí foi fazer política lá, né, tem uma política democrática e tal, e com isso todos os problemas estão resolvidos. Eu poderia aqui ficar destilando a minha bile aqui, né, mas eu tenho medo de ter problemas estomacais, então que passaram em branco, né? Essa sessão, o rendimento e suas fontes, vai lidar com o reino da aparência mais profunda. E é o reino da aparência mais profunda que é no reino da aparência mais profunda em que se move a ideologia nossa de cada dia, né? Eu tenho fontes de renda diferentes, né? O proprietário de terra ele tem uma fonte de renda diferente do trabalhador, que por sua vez tem uma fonte de renda diferente do burguês, do capitalista, do empresário, né? Então, na aparência, né, eu pago um salário para o trabalhador, pago o lucro ao empresário capitalista, e a renda da terra que vai ao proprietário, né, são essas três classes básicas da economia política, que aparecem e continuam a aparecer na ciência econômica moderna. Quer dizer, o que para Marx era uma ciência problemática, né, a ciência do tempo dele e que o precedeu, hoje em dia, quer dizer, o que ele fazia piada virou a ciência. Né? Eu tenho aqui uma máquina do marginalômetro, aqui, o lucro aqui vai vir do produto, né, da máquina, o salário vai vir do acréscimo do trabalhador e todos ficarão felizes para sempre. Né? Eu tenho os fatores, as fontes de renda são distintas, em primeiro lugar, e em segundo lugar, elas são substitutas. Né? Assim, eu posso deixar uma máquina ali, eu posso pensar um mundo que a máquina vai produzir toda a renda do país. Né? Ou então o contrário, né? Que eu terei o trabalhador vai produzir tudo do nada, ex nihilo. Antes de entrar nisso, esse texto singelo contém posições filosóficas. Novamente, né, e quem me chamou a atenção para isso há muitos anos atrás foi meu querido colega Ronaldo Fortes, né, professor Ronaldo Fortes, que, olha, aqui está o Marx maduro tratando dos mesmos problemas que tratou na juventude. É diferente? É óbvio que é diferente. O ambiente mental, o investimento mental de 20 anos que ele fez, o percurso da ciência econômica que ele né, enfrentou, é óbvio. Mas aqui, novamente, ele vai falar de reificação, alienação, e vai falar de temas que os marxólogos contemporâneos não querem enfrentar. Não, mas não tem filosofia, não tem ciência humana, não tem ontologia, não tem metafísica, nada disso. Eu tenho aqui uma ciência, né? Que ciência que é essa?
É a mesma ciência? Tal? Que ciência, diabo de ciência é essa? Que fica só aí no... Né? Então, as considerações iniciais, se a gente pega o manuscrito e não o Capital propriamente, quer dizer, Engels deu ali umas aparadas, né, para botar Marx em suas próprias palavras, editou o texto, mas se a gente pega a preocupação de Marx, a preocupação inicial dessa sessão é mostrar que existe um modo de vida, que nós estamos, ele está a falar e nós estamos aqui a tentar repetir, nós estamos falando de um modo de vida, de uma relação indivíduo, gênero, sociedade e natureza, uma relação que transcende a história e que, no entanto, os economistas atuais querem dizer que é a última, a mais perfeita e a eterna, como diziam Adam Smith e David Ricardo. Né? Quer dizer, as relações que nós temos historicamente datadas, historicamente localizadas, são formas eternas de sociabilidade. Enquanto que Marx vai dizer que esse modo de vida nosso, a gente produz a nossa vida tendo pressupostos que nós reproduzimos. Quer dizer, esse modo de vida capitalista, essa sociedade de mercado, por mais precária que seja, nós produzimos, nós encontramos pressupostos e reproduzimos esses pressupostos. Ou seja, a causa é reproduzida como efeito. E, de fato, existem traços que são historicamente muito longos. Por exemplo, a produção além do necessário. Se não houvesse produção além do necessário, eu não teria as pirâmides do Egito, não teria a Babilônia, a Grécia, o Império Romano, nada disso. Não teria o feudalismo. Eu produzo além da minha necessidade individual e gero necessidades infinitas. No entanto, no capitalismo, eu continuo produzindo além do necessário, uma produção, um modo de vida que é muito mais vantajoso do que todos que o precederam, e que, no entanto, tem as suas contradições. Contradições essas que vão se aprofundando na exposição do capítulo e que já foram sobejamente apontadas em todas as sessões precedentes. Ou seja, no capitalismo eu estou num nível de liberdade maior, num nível de distância, estou mais distante da necessidade natural, mas continuo gerando necessidades e tendo de satisfazer necessidades materiais. E a perversidade desse sistema é que eu não estou gerando essas necessidades para mim mesmo, autonomamente. Estou gerando necessidades submetidas rigorosamente à variável independente do sistema, que é a acumulação de capital. Feitas essas considerações, então, o senhor Marx, para arrematar esse livro 3, vai dizer sobre as formas de aparência. Agora a gente fecha a nossa cebola, né? E é incrível que nós aqui hoje, né, dia 19 de outubro de 2020, estejamos debatendo essas formas de aparência. A distribuição de renda, né? Então, a ciência econômica do tempo de Marx, né, John Stuart Mill, e aquela escola ricardiana decadente ali do tempo dele, estão já enfrentando somente a aparência. Eu tenho um pecado original e tenho uma distribuição original que todos os anos, ou seja, o pressuposto original, né, eu tenho a fonte da mais-valia que depois se distribui entre... Essa é a vantagem do capitalismo, né? Quer dizer, eu tenho uma lei do valor, uma distribuição do valor, mas eu continuo no mesmo mundo ainda, em que parece que eu estou só distribuindo valores, parece que eu estou distribuindo relações né, o trabalhador. Então aqui Marx escancara o jogo no final, né,
depois de já ter dado pistas ao longo do livro, escancara e diz que, na verdade, né, quando eu já falo de renda, eu já tenho relações de poder que precedem essa renda. Eu já escolhi os perdedores e os vencedores. É óbvio que dentro dos vencedores eu terei também uma distribuição de lucro, né? E a burguesia industrial, ele vai dizer, a burguesia industrial está em vias de desaparecer. O capital real da sociedade está submetido a um capital maior que ele mesmo e que lhe dá o seu nível de lucratividade, que é o capital portador de juros. E além disso, tem uma classe que nada produz, se apropria de um pedacinho, só um pedacinho do valor, como a gente mostrou na semana passada. Então, a ideologia em sentido negativo aparece aqui na ciência econômica como essa ideia de que eu tenho fontes de rendas diferentes. O trabalho gera o salário, a posse e propriedade do capital, o empreendedorismo do capitalista gera o lucro. E, finalmente, o monopólio da terra, e a gente sabe como esse monopólio se construiu no Brasil e se constrói e se exerce todos os dias, gera renda. É como se, na aparência, e é isso que a gente tem discutido de maneira pedestre na nossa ciência econômica, eu tenho fontes de renda diferentes. Assim, o meu capital me gera o meu lucro aqui, vai pingando aqui do céu. Da terra brota a minha renda, né? Eu tenho um aluguel ali, é a história da caderneta de poupança, né? Não, eu tenho uma caderneta de poupança aqui. Né? A renda é porque eu tinha dinheiro antes, eu vou ter mais dinheiro agora. Né? E o trabalhador, se ele se esforçar direitinho, se ele for um bom rapaz, ele vai lá ganhar seus méritos, seus bônus e tudo mais. Tá? Então, na aparência, a ciência econômica toma a essência como aparência e muitas vezes acredita mesmo em seu discurso, em sua retórica, que essas fontes de renda são independentes, de natureza distinta e o pior, elas são naturais. A ênfase na distribuição de valores de uso na nossa ciência econômica contemporânea é impressionante. Né? Eu tenho lá a contribuição material, natural, a naturalização de relações de poder na sociedade. Capital não é dinheiro, não é mercadoria, é as duas coisas, mas antes disso ele é uma relação. E essa relação de poder desaparece. Quando eu olho para o meu isqueiro e para a minha coxinha de catupiry, eu não sei nada disso e continuo não sabendo. E o mais espantoso é que temos milhões e milhões de debates sobre isso. Vamos distribuir aqui, né, um capitalismo humano, o estado de bem-estar social. Né? Nós podemos ambicionar um estado de bem-estar social mundial? Tem que ser mais produtivo para isso. Se você se esforçar, se o Brasil se esforçar a investir em educação, aí na hora de pagar o papagaio da educação, não é bem assim. Vamos aos poucos. Né? Mais 50 anos nós teremos a educação dos Estados Unidos de 1800. Né? Então, nós partimos lá atrás de uma distinção essencial. O trabalho vivo, atualizado todos os anos pela sociedade, o trabalho adicionado todos os anos pela sociedade, e o seu estoque de capital, o seu estoque de terras e tudo isso, esse valor que é atualizado só tem uma fonte. Né? Só tem uma fonte. E o mais valor também só tem uma fonte. Mas, na aparência, nas relações sociais, então não é uma aparência que é só um engano. Né? O engano dos cientistas existe e está aí cumprindo seu papel social.
Mas, na aparência, nós temos o confronto desses proprietários do trabalho, da força de trabalho, da terra e do capital, é, que se digladiam a cada ano. A distribuição já foi feita, né? E aí Marx usa tantas expressões que dão assim dissertações de mestrado as mais variadas, né? Eu escolhi aqui uma que até anotei porque eu não ia lembrar. Verknöcherung, a ossificação, né? O mundo vivo do trabalho, todos os anos, cada segundo, se defronta com o próprio trabalho que já se ossificou, se materializou, o trabalho passado, né? Que parece que é a fonte de água pura, né? Então, a ciência econômica Proudhon, mesmo Proudhon, né, John Stuart Mill, Ricardo e quem veio depois, eles consideram que essas duas dádivas da natureza, os meios de produção, isto é, o capital, e o chão, que é a terra, que essas duas naturezas geram a sua própria renda, né? Ou seja, essa ossificação, ela mesma fruto do trabalho, essa relação de poder alienada e perversa, e Marx fala várias vezes de alienação de novo, está falando de outra coisa. Vem o Althusser, vem todos eles dizer, não, é outra. O jovem Marx não tem nada a ver com isso, né? Então eu tenho uma ossificação do valor e todos os anos eu tenho de acrescentar novos valores, valor vivo, a essa estrutura arcaica, né? Arcaica de um ano atrás, de 10 anos atrás. Né? Todas essas relações de poder se nos aparecem como fontes distintas de renda, fontes distintas, propriedades diferentes, naturezas diferentes, que geram rendas diferentes pelas suas naturezas distintas. Certo? Então, eu não vou dizer que está demonstrado para nós aqui, para o leitor atento, né? Mas o ponto aqui é dizer que existe a fonte do valor e do mais-valor. E esse mais-valor se distribui entre as diversas castas da classe dominante, seja ele o banqueiro, o proprietário de prédios, de apartamentos, seja o proprietário, aí ele sim o proprietário de um rio. O rio não pode ser proprietário, mas uma terra cercada, irrigada por rio, uma mina, etc. Né? Pelo modo de vida que nós temos, o modo de produção da nossa vida, essas propriedades todas aparecem como fontes de renda. E, na verdade, o que Marx está dizendo aqui é que são relações de poder que têm de ser atualizadas o tempo todo, com prejuízo para muitos, com benefícios para poucos, ou benefícios para alguns, para outros. Pouco importa, são relações vivas de poder que desaparecem na teoria, que viram fumaça. Hã? Então, quando eu integro produção, circulação, consumo, que era o projeto original de Marx, né? A gente falou muito de produção, depois muito de circulação, e o preço das coisas, né? No preço das coisas atuais que estão aí no mercado, eu tenho essa distribuição também, né? Eu tenho uma distribuição de renda que vem de um fundo original, de um princípio, de uma essência originária, né? E aí autores como, né, aquele autor Polanyi, né, são coisas diferentes que viraram, que não, né, parece que, né, Marx não tem nada a ver com isso. Enfim, essa ossificação de relações sociais que se manifesta num salário, num preço, se manifesta todos os dias numa mercadoria, em todas as mercadorias,
é o mundo em que nós vivemos, né? É o mundo das classes sociais. Então, o objetivo aqui, Marx vai fazer uma série de considerações novamente, que eu aqui não vou me estender muito não, né? Quer dizer, você tem um fundo nacional de valor que se expande, se contrai, e, e que de onde emergem essas ilusões, né? Por exemplo, a ilusão da concorrência, né? Tem uma sessãozinha nesse nosso capítulo aqui sobre as ilusões da concorrência, né? É como se, e esse é um discurso muito, que aí une milhares, né? Inclusive marxistas, né? Eu citei aqui Janotti, é na concorrência que eu equalizo o preço. Ok. Mas não é na concorrência que eu gero o lucro. Não é na circulação que eu gero o lucro. Esse lucro já foi produzido. A renda da terra não vai nascer porque eu tenho uma cerca em volta de uma terra, não, meu filho. Essa renda não vai nascer porque você joga trigo ali e divide o trigo com o arrendatário. Então, essa ilusão de que a circulação gera o lucro, né? Porque a concorrência ali do preço. Não. Né? Portanto, nessas conclusões, Marx reitera os elementos de sua formulação e, ao mesmo tempo, coloca os elementos para a crítica da economia política. E por que não a crítica da economia contemporânea? A crítica de vários elementos que nós não precisamos fazer a revolução para meditarmos sobre os problemas econômicos que temos diante de nós. A agenda econômica, por isso que eu gosto muito do curso de Fundamentos Intelectuais da Economia Política, quer dizer, ali na segunda metade do século XIX, as mutações do capitalismo, todos os problemas que começavam a se colocar ali, estão postos para a própria ciência econômica, que vai sofrer mutações consideráveis. O senhor Marx é um mutante de outro tipo, porque é um mutante que quer destruir o prédio, né? Agora, os demais mutantes vão tentar salvar a ciência e o objeto. E uma das coisas que Marx diz ali, en passant, nessa sessão, é exatamente o caráter emancipatório do capitalismo, quer dizer, as condições para a emancipação humana. Ou seja, nós vamos continuar a produzir valor. Vamos continuar a trabalhar segundo uma necessidade social. Né? Quer dizer, uma necessidade permanente que não vai desaparecer. Né? E é óbvio que a reapropriação dessa capacidade produtiva vai implicar atacar o lugar onde se dão os problemas. Não é na renda, não é na circulação, não é na distribuição. Eu já distribuí a priori o poder e a submissão, o explorador e o explorado, né? Mas eu não preciso entrar aqui na historiografia para dizer dos desafios infinitos que isso coloca quando esses poderes ossificados são enfrentados. Né? O tipo de problemas que surge se eu vou enfrentar essas relações ossificadas. Mas, quer dizer, no comunismo ninguém vai trabalhar. Vai sim, vai trabalhar muito. Só que o necessário, o excedente, vira a necessidade. E a necessidade vira o próprio excedente. É uma frase feita, é um clichê. Falar disso a priori não é o lugar aqui. Bom, dito isso, a gente chega no capítulo 52, que é o último capítulo, que é um parágrafo, 3 paragrafinhos. Eu, até hoje, né, assim, parece aquele romance do Rubem Fonseca, né, eu não sei, o cara fica procurando um manuscrito lá, eu sempre acho que esse manuscrito foi escrito, né? O último capítulo do Capital,
deveria e se chama classes, as classes. Quer dizer, eu expliquei esse mundo de aparências, e se já expliquei o mundo da aparência, eu consigo entender o que é a essência, né? Agora, se eu já expliquei o que é essência e aparência, significa que está tudo resolvido. Então, é a luta do proletário industrial contra o burguês. Sim, é fato. Mas é só isso. Então, à guisa de conclusão, aqui eu quero indicar 3 textos. O primeiro deles ficou famosíssimo aí nesses dias que passaram, né? O Brasil é um país de um debate intelectual muito interessante, que foi a menção de Caetano Veloso a Domênico Losurdo, né? Caetano Veloso conheceu o professor Jones Manuel, que lhe recomendou esse livro, alguns livros de Losurdo, e Caetano Veloso começou por aí a dizer, a recomendar e presentear os amigos com os livros de Losurdo. Foi só o Caetano Veloso falar isso que apareceram 700 mil jornalistas, cientistas políticos, economistas, especialistas na obra de Domênico Losurdo. Eu não sou um especialista nesse autor, mas Domênico Losurdo resolveu grandes problemas didáticos da minha vida no seu livro Luta de Classes. As coisas que sempre me perguntavam em aula, por aí na vida, nos bailes da vida, eu falei, olha, lê esse livro aqui que tá bom, e coloca o problema. Porque, pelo menos, quer dizer, ele faz um histórico do marxismo, das relações do marxismo com esse tema da luta de classes. E mostra, assim, né, nós temos o Manifesto Comunista, nós temos essa exposição teórica aqui, que foi o veio principal do nosso curso, mas, só para que se tenha uma ideia, as camadas de debates durante toda a vida de Marx e Engels sobre o que seja essa luta de classes, né? Então, a questão nacional, a questão de gênero, a questão das mulheres, da opressão feminina, a questão colonial, a opressão feita por países inteiros sobre outros. Nada disso era estranho. Ah, não, é só um proletariado internacional, é mesmo. O meu querido amigo Marcelo Musto editou um livro com uma antologia de escritos da Internacional. O nível de debates, política, participar de política, formar partido, a questão feminina, a questão da educação dos trabalhadores, e uma série de questões. O trabalhador que é explorado e participa indiretamente dessa luta, um bancário, um professor, os meus colegas servidores públicos, professores servidores públicos, estão assegurados, eu estou assegurado nos meus direitos adquiridos, enquanto colegas meus da iniciativa privada estão fazendo esse mesmo trabalho que eu estou tentando desenvolver aqui para ganhar salários abaixo do necessário. Abaixo do necessário. E o que vai acontecer conosco, professores e servidores públicos, com direitos adquiridos? Nós vamos trabalhar mais. A gente vai ganhar o mesmo salário, que não vai ter aumento, e a carga horária de aulas, de pesquisas, etc., com menos dinheiro, com menos tudo. Ou seja, quer dizer, nós trabalhamos para o Estado, não trabalhamos para um empresário. Então, uma série de pessoas, de indivíduos na sociedade, eu não estou dizendo que eu sou explorado, não. Seria uma vergonha eu dizer isso, né? Mas um conjunto de trabalhadores muito maior que não está ali produzindo o valor, a essência da brincadeira, está sofrendo a mesma opressão.
E isso, só uma pessoa muito mal intencionada ou muito ignorante vai achar que isso passou despercebido do Sr. Karl Marx e do seu amigo Engels. A complexidade desse processo. E a complexidade dessa luta reiterada por o mínimo, né? Você lutar pelo necessário, né? Hoje em dia, o que se luta é pelo necessário. Sabe? Para ficar no necessário. Porque nem o necessário, neste momento, já está muito claro isso, no mundo todo. Não é aqui no Brasil, não. O Brasil é sórdido. Mas países ditos civilizados, o estado de bem-estar, nós estamos vendo o que está acontecendo por lá. Segundo texto do meu amigo Mikhail Kretschk, um texto chamado O Capital, o livro O Capital tem conclusão? O que seria se ter esse capítulo sobre as classes? E o professor Kretschk pega várias anotações que hoje nós temos publicadas de Marx sobre dados estatísticos da Inglaterra, de censos econômicos da Inglaterra. Quer dizer, a visão de que de que só havia proletários e burgueses é estranha à obra de Marx. Então, no livro 4.4 das obras completas de Marx, você pode perceber lá a visão um pouco mais complexa do fenômeno. E digo mais, Marx escreveu um livro chamado O 18 Brumário de Luiz Bonaparte, em 1952, eu acho, 52, não sei, em que, repita-se, ele mostra ali os problemas de distribuição dentro da própria burguesia francesa e também as agruras da classe trabalhadora. Uma classe trabalhadora que não é homogênea, né, que enfrenta ali batalhas dentro do seu próprio seio, né? O trabalhador agrícola, o trabalhador urbano, o trabalhador industrial e assim sucessivamente. Portanto, se nós podemos definir uma aparência da luta de classes, ou uma essência, se quiserem, não há contradição entre essas instâncias analíticas. E quando entramos mesmo na empiria, no dia de hoje, essas contradições são muito mais agudas do que uma teoria econômica. Eu não estou dizendo que a teoria é diferente da prática, não. Isso, se a teoria está diferente da prática, a teoria está errada. No entanto, eu tenho de acrescentar camadas analíticas para perceber o que está acontecendo. Eu recomendo o terceiro texto, que foi um empréstimo pré-pandemia aqui, que não dá para ver aqui, Emmanuel Todd, um demógrafo francês, A Luta de Classes na França do século XXI. E aí ele mostra ali, analisa com dados demográficos, claro, o que está acontecendo, quer dizer, as fissuras do estado de bem-estar social da França, que se materializaram também, por exemplo, no Brexit, na eleição de Donald Trump. E um dos elementos mais fascinantes, ele vai analisar ali a demografia daqueles coletes amarelos, né? É mostrar como que o nosso tempo, né, o nosso século, e já o final do século passado, oferecem um tipo de luta muito interessante entre o passado e o futuro, né? Então, os direitos adquiridos por gerações de franceses pós-guerra, esses direitos não estão garantidos para os netos desses baby boomers. Não estão. As condições mínimas conquistadas, o necessário conquistado em 1960, 70, 80, esse necessário agora já está comprometido. E aí ele cunha uma ideia interessante de luta de classe, que seria a variável tempo.
Quer dizer, com toda essa crise de 2008 e esta nossa crise de 2020, 2021, toda ela está implicando uma transferência brutal de renda e de poupança e de capacidade da sociedade do futuro para o presente. O futuro de uma pequena parte da população mundial está se apropriando do futuro, por meio de dívidas do governo, de empréstimos falaciosos para certos setores da economia, enquanto que a maior parte da população terá de produzir e trabalhar em condições mais precárias. Essa é a face mais visível e importante da luta de classes. Quer dizer, o futuro está desaparecendo. Meio ambiente, propriedades sobre minas, fontes de recursos naturais, ciência, monopólio da ciência, tudo isso tem uma implicação para uma parcela considerável da população, uma parcela crescente da população, que são os jovens que estão chegando, né? Os jovens que vão sair da faculdade e continuar ganhando como estagiários. Os jovens que vão fazer um curso de formação de jovem aprendiz, que vão sair com o ensino médio profissionalizante. E a eles, a vida precária de seus pais não lhe será facultada, não lhe será oferecida. A vida será pior. E é disso que se trata. Esta luta está acontecendo com diversas formas de manifestação no mundo inteiro. Daqui a 100 anos, os recursos, não gosto, né, eu gosto de gastar recursos, mas essas questões estão aí. O futuro já está precificado e distribuído. E a resposta a isso está acontecendo de diversas maneiras muito tímidas, muito difíceis. O sinal está fechado. Então eu recomendo a leitura desses 3 textos que arejam, né, que tiram a luta de classes da mão do cara que só leu um parágrafo do Manifesto Comunista e acha que é isso só, que não entende instâncias, acha que a ciência é uma física, né, newtoniana, né, uma coisa barata dessa. Lossurdo, Kretke e Todd e outros autores que têm pensado esses problemas. Há uma luta por poder. Economia é política. E política é economia. E fazer a crítica dessas relações é um dever da nossa ciênciazinha de cada dia. Não quero encerrar, né, falando de Flamengo, nem falando desse cenário desolado e desolador, desse cenário em ruínas, esse futuro em ruínas que temos diante de nós, né? Além de tudo isso, para mim só tem sentido falar de uma ideia, de um autor, se você traz isso para a sua própria vida individual. Então, a mensagem de um curso de Marx, que eu, né, encerraria com algumas questões filosóficas, graças a Deus, tem muita gente competente na nossa santa UFMG, em outras universidades do Brasil e do mundo, fazendo boa filosofia marxista. Então, eu não tenho habilidades para isso. Sou um incompetente, não estou fazendo nem economia, nem filosofia, não estou fazendo nada, né? Só estou aqui charlando. Mas uma nota de otimismo ponderado é sempre necessária. Do ponto de vista ético, o convite do marxismo é a ação. A exteriorização de forças individuais. Então nós somos, parafraseando os nutricionistas, nutrólogos, nós somos o que fazemos. Existe um mundo a ser construído, né? Então é óbvio que existem obstáculos, existem contingências históricas, ossificações, osteoporoses
mas existe o lugar do indivíduo consigo mesmo. Isso está na obra de Marx, né? O pessoal acha que o indivíduo marxiano é né, é uma cabeça vazia. É o pessoal que não leu, só leu panfletos ordinários. Né? Nós somos o que fazemos. Nós temos de construir a nossa vida, né? Como diria Sartre, fazer daquilo que fizeram com a gente. Né? E aí Marx efetivamente está de mãos dadas com Hegel. Né? Existe coisas a fazer com a nossa própria vida. Né? Nós somos o que construímos. E existem possibilidades de autoconstrução, mesmo no cenário mais arruinado do mundo. Mesmo na maior derrota, nós temos condições de construirmos nossa vida. Ah, é a vida glamurosa e maravilhosa que a gente sonhava com 12 anos? Não. Se você não é um gênio, você está ali na mediocridade do mercado, como eu, mesmo assim, existem coisas a fazer. Existem coisas que podemos e devemos fazer. Neste momento, vários colegas meus estão produzindo livros belíssimos, traduções de poesia, traduções de romances, de autores, estão divulgando, descobrindo novos autores, coisa que eu sou um preguiçoso de natureza, novas perspectivas culturais. O sinal está fechado, mas a gente pode atravessar a rua. Nós temos que seguir em frente. É isso. Quero agradecer por ter chegado até aqui vivo. E a maioria, graças a Deus, né, tá todo mundo mal, mas está todo mundo vivo. Agradecer o empenho das duas turmas que seguiram esse curso com muita paciência, com muito empenho. Colocaram questões muito interessantes para o meu próprio esclarecimento, então muito obrigado. Semestre que vem a gente continua, vamos continuar, vamos seguir em frente, vamos produzir nossa vida, mesmo que seja uma vida muito severina. E do ponto de vista científico, sempre citar as palavras de Matsuo Basho. Eu até anotei aqui para não esquecer. Cara, não siga as pegadas dos antigos. Você pode ser marxista, mas você não queira ser Marx. Você pode ser liberal, mas não queira ser Marshall, keynesiano. Não siga as pegadas dos antigos, mas procure o que eles procuravam. Colocar as perguntas já é um bom começo. Duvidar de si, duvidar dos textos, dos autores, dos cientistas, omnia dubitandum. Mas procurar as boas respostas, procurar fazer a ciência com arte, com suplesse. Muito obrigado. Se esse vídeo chegar até você, vamos combinar aí nossas atividades até o final do semestre. Muito, muito obrigado. Rezemos pelo Brasil e lutemos por ele. Lutemos a cada dia, mal rompe amanhã. Evoé, saravá.